Eu convido os amados irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Todo o capítulo 4 de 1 João, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito de anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que não ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permaneceremos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Amém, irmãos? Vamos pedir a Deus orientação para este momento.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais esse momento, Pai, que temos a oportunidade de ouvir a Tua voz, pregar a Tua palavra, Pai querido. Pedimos que nos instrui, nos capacita para o entendimento correto da Tua palavra, que nossos corações estejam abertos, Senhor, para a manifestação do Teu poder em nós, que possamos viver a Tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto, tratar do seguinte tema: sinais de um verdadeiro convertido. Esse texto, o apóstolo João, ele nos vai dar informações sobre como é o procedimento, como é a prática de vida de um verdadeiro convertido. Mas quais são os sinais de um verdadeiro convertido? No capítulo anterior, ele fala que, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que ele fala da glorificação. Quando nós um dia estivermos num corpo glorificado. Porque nós nos tornamos filhos de Deus por adoção na regeneração, na justificação. E uma vez que nós fomos adotados como família de Deus, agora somos filhos de Deus. Em que momento nós somos filhos de Deus? No momento da nossa conversão, da nossa adoção. Nós éramos criaturas e passamos a ser filhos de Deus quando regenerados, quando justificados pela fé em Jesus. Regeneração e justificação são dois atos que nós não temos nenhuma participação. Agora, a santificação, sim, é um processo. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Na segunda vinda de Jesus, quando nós estaremos num corpo glorificado. Mas ele também vai dizer aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, eles não podem viver pecando porque é nascido de Deus. E aqui nós vamos entender que um verdadeiro convertido, ele não vive mais na prática do pecado. Mas, pastor, um convertido é pecador? Sim. Continua pecador? Sim. Todos nós, sem exceção, na face da terra, mesmo convertido, mesmo recebendo o Espírito de Deus dentro do nosso corpo, dentro do nosso espírito humano, recebendo o Espírito de Deus, continuamos pecadores? Sim. Qual é a diferença disso? É que, quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, o nosso pecado, ele é acidental. Nós não vemos mais na prática do pecado deliberado. Diferentemente do ímpio, aquele que não é convertido, que ele vive pecando deliberadamente como fosse tudo normal. Quando nós pecamos, nós reconhecemos e caímos nos pés de Jesus, arrependidos. Essa é a diferença. Ele vai dizer também, todo aquele que permanece nele, não vive pecando, pois todo aquele que vive pecando não o viu nem conheceu. Aquele que vive na prática do pecado, aquele pecado deliberado, nem o viu nem conheceu a Jesus, não conhece o seu evangelho, aquele que ele pregou. Vive numa vida profana, em desobediência, e na contramão da palavra de Deus. Então, aquele que vive contrário à palavra de Deus, ele está totalmente em dissonância com a vida de um convertido. Um convertido, ele vive na prática do amor ao nosso Deus. Mas também um convertido é aquele que ama. O amor é a evidência do convertido.
Jesus, ele faz 3 colocações na Bíblia, na palavra de Deus, do amor. Ele pede que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Já não é tão fácil amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Quando nós falamos da nossa família, fica fácil. Mas quando falamos, de outras pessoas, já dificulta mais um pouco. Mas ele também diz que nós devemos amar o próximo como ele nos amou. Aí já tem um grau de dificuldade muito grande, porque amar o próximo como ele nos amou. Jesus nos amou quando nós éramos pecadores. Ele nos amou de forma incondicional, meus irmãos. Ele deu a vida por nós. E o terceiro ponto que Jesus aborda é que devemos amar o nosso próximo como o pai amou o filho. Você imagina que o pai deu o seu próprio filho para a remissão dos nossos pecados, para morrer em nosso lugar. Então nós vamos entender que o amor é a evidência do convertido. Quando lá em Coríntios, nós temos aquele texto bíblico, capítulo 3, que diz que agora permanece a fé, a esperança e o amor. E o amor é maior do que tudo. Como que o amor é maior do que a fé? Como entender isso? Se a nossa salvação se dá pela fé em Jesus Cristo, o amor é maior do que a fé, do que a esperança. Vamos entender que quando nós estivermos um dia na glória, com o corpo glorificado, no novo céu e na nova terra, nós precisamos de esperança? Não. Precisamos de fé? Também não, porque nós já estamos no lugar que Ele preparou para nós, para aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo. Mas o amor, nós vamos continuar amando lá na eternidade, porque o amor durará para sempre. Deus é amor, e nós vamos amar para sempre. O amor nunca morre, porque Deus é amor. Daí entendermos que Deus pede para, também, nesse capítulo, ajudar o próximo, como uma evidência do amor. Ele vai dizer, olha, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão para padecer necessidade, e fechar os olhos, o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É como você vê um irmão seu numa situação muito difícil e você tem como ajudá-lo e você não ajuda. Como pode permanecer nele o amor de Deus? É isso que ele está dizendo. Ele também diz uma coisa aqui muito forte para nós. Ele vai dizer, aquilo que pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que anda numa vida em retidão. A palavra de Deus diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, se pedimos dele, recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Mas aqui ele dá sinais de um verdadeiro convertido. O verdadeiro convertido é aquele que não anda mais na prática do pecado. É isso que ele está nos dizendo. E leva uma vida de obediência à palavra de Deus. Mas como é que nós vamos saber disso? E esse texto que nós lemos aqui no capítulo 4, ele vai fazer alguns testes conosco. Ele vai nos testar se nós levamos essa vida de obediência, essa prática de vida que nós devemos ter para ser um verdadeiro convertido. Ele vai nos mostrar no capítulo 4 que acabamos de ler. Ele vai nos testar para saber se somos verdadeiros convertidos. E ele começa falando dos falsos profetas, verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. No primeiro século, na época de João, havia muita heresia, muito confronto sobre a pessoa de Jesus. Jesus não tinha divindade humana. Jesus
não era 100% homem, era muitas heresias, e muitas. Mas sabemos que nós temos 3 tipos de espíritos, irmãos. Tem o espírito humano que Deus nos deu, quando Ele nos pegou, formou do pó da terra, soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, pneuma, e nos tornamos um ser vivente. Então nós vamos ver que nós temos um espírito humano que Deus nos deu. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Alguns dicotomistas entendem que alma e espírito é a mesma coisa, mas eu não creio, porque a Bíblia ela fala muitas passagens sobre corpo, alma e espírito. Quando Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, ele diz que o corpo, alma e espírito tem que estar irrepreensível para a volta do Senhor Jesus. Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, diz que a palavra de Deus é tão forte, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, ou seja, alma e espírito andam juntos. Não se separam, mas têm funções diferentes. O espírito é que nos faz a relação com Deus. É o nosso espírito humano que recebe o Espírito Santo dentro de nós. O corpo é nosso intelecto, é nossa inteligência, é nosso intelectual. A alma, desculpa, é nossa inteligência, é nosso intelectual. E são as partes materiais. E o corpo é a parte material. Mas ele vai dizer que provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Eram muitos falsos profetas pregando, certo? Heresias naquela época. O que é que o profeta faz? O profeta ele prega aquilo que Deus manda ele fazer. Ou seja, ele fala aquilo que Deus manda. E o falso profeta, Deus não mandou ele falar. Ou seja, o que ele em si fala é falso. Esse é o falso profeta. O que ele fala é falso. Não está de acordo com aquilo que Deus mandou falar. Hoje nós vivemos num mundo em que pessoas se titulam profetas, apóstolos, e nada disso tem mais hoje, né, irmãos? Ou seja, nós temos o dom de profecia, é aquele dom da palavra, né? São aqueles líderes que pregam a palavra. Esse é o dom de profecia. Não é profeta. Mas ele vai dizer agora, no versículo 2 de 3, diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é espírito de anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. Todo cristão convertido, ele, na realidade, reconhece que Deus mandou seu Filho, ele próprio encarnou e veio a este mundo para nos reconciliar com Deus. Ou seja, ele veio para perdoar nossos pecados. Ele veio para trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Todo convertido sabe disso. Então, se você não crê nisso, você não é um convertido, isso é um teste. Se você não crê nisso, você vê muitas denominações, muitas seitas no mundo afora, que diz que Jesus não é Deus, que Ele não encarnou, que o Espírito Santo é uma força ativa, que Ele não é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma hierarquia. Quando Jesus encarna e vem a este mundo, Ele na condição de natureza humana, Ele é menor do que o Pai, claro. Menor do que anjos, menor do que o Pai, sim. Mas no momento que Jesus ele ressuscita num corpo glorificado, Ele retorna para o céu, tem a mesma hierarquia. Jesus, quando estava aqui, quando pergunta quando Ele voltaria, Ele disse que só o Pai sabe. É claro que Jesus sabe quando Ele vai voltar, sim. Quando Jesus fala como natureza humana, que é menor do que anjo, menor do que o Pai,
não sabe quando vai voltar pela segunda vez, como natureza humana. Mas ele hoje, lá no céu, sabe tudo isso, é evidente que sabe. Então, o teste para nós é aqueles que não reconhecem que ele, como diz o versículo 3, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Se não confessa a Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. O que é o anticristo? É contra Cristo. O anticristo é contra Cristo, né? Ou que assumiu o lugar de Cristo, esse é o anticristo. A respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, vamos entender que muitos anticristos já apareceram. Quando nós temos no primeiro século, vimos a perseguição à igreja por Nero, que no seu império morreu Pedro e Paulo. Pedro crucificado de cabeça para baixo porque ele pediu, porque não queria ser crucificado igual a Jesus. Paulo, decapitado. Depois veio Domiciano, imperador, também muito cruel, perseguiu o povo. Nós vimos a Agripa, perseguiu o povo. Tiago foi um dos primeiros a morrer, também perseguido, decapitado. E tantos morreram por conta de vários anticristos que surgiram. E hoje nós temos ainda vários anticristos e vários falsos profetas. Dentro das igrejas hoje, dentro das denominações, muitos falsos profetas, irmãos, pregando totalmente contrário à palavra de Deus. Totalmente contrário à palavra de Deus. Devemos seguir e ouvir a doutrina dos apóstolos, esse apóstolo aqui. Essa palavra de Deus, esse cânon bíblico, são 66 livros. Nós temos muitos livros, mais de 100 livros que ficaram de fora do cânon bíblico. Porque nos concílios foram vistos que esses aqui estiveram com Jesus e viram a mensagem salvífica de Jesus. Esses são os textos que nós temos que aceitar e acreditar. Essa palavra é inerrante. Como diz em Gálatas, o que for acrescentado aqui é maldito. Nós não podemos usar outros textos bíblicos ou a tradição em função da palavra de Deus. A tradição não pode ser mais importante do que a palavra de Deus, irmãos. Todo crente verdadeiro crê que Jesus tinha natureza humana e divina, 100% homem e 100% Deus. E ressuscitou num corpo glorificado humano. Jesus está lá no céu hoje, no corpo glorificado humano. Então é isso que ele está dizendo, nós temos que crer nisso. Isso é um teste para o convertido. Se você não crê nisso, você não é convertido. Você não é um cristão verdadeiro. Não um cristão convertido. Se você pensa diferente disso, você não está seguindo o ensinamento do Senhor Jesus. Mas ele vai dizer agora no versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Qual é aquele que está em vós? Em nós, é o Espírito Santo. Maior do que o que está no mundo, que é o espírito maligno. Nós temos 3 tipos de espírito: o espírito humano, o Espírito Santo e o espírito maligno. Nós temos o espírito humano, que esse espírito recebe o Espírito Santo, que é muito maior do que aquele que está no mundo. Porque é Deus dentro de nós, para se contrapor às forças do mal, do maligno. E aí, irmãos, Ele é o guia da nossa vida num processo de santificação. Nós vamos cada dia mais sendo parecidos com Jesus. É um processo. Depois de regenerados e justificados, agora são atos de Deus, né, do Espírito Santo e de Deus Pai. Agora a santificação é um processo. É o Espírito Santo nos guiando para uma vida parecida com Jesus. Os que não seguem os falsos profetas os vencem.
As igrejas que pregam a verdade estão vazias, isso é uma realidade. Você vai ver as igrejas hoje que tem falsos profetas pregando uma série de coisas que as pessoas querem ouvir, umas coisas do mundo, as pessoas querem ouvir, estão cheias. Mas quando você olha para uma igreja, para um templo, onde prega a verdade, onde prega a palavra de Deus, elas estão vazias. No versículo 5 diz, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que Ele deixou para os apóstolos. Nós temos que pregar a verdade, que é a salvação. Jesus pregou o reino de Deus. Jesus ficou aqui, depois de 30 anos, Ele ficou 3 anos pregando o reino de Deus, o reino dos céus. A túnica de Jesus era essa, não era outra. Porque Jesus sabe o que é o céu e o que é o inferno. Ele tem o poder, Ele sabe tudo. E Ele tinha uma preocupação que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Daí, nós temos que falar de céu. Os falsos profetas não falam de céu, de inferno, de juízo final, de morte eterna, não falam disso. Você não vê pregação sobre isso. Agora você vai falar daquilo que o mundo quer ouvir. Como ele diz aqui no versículo 5, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Por quê? Porque a pregação é essa, prosperidade, bênção, saúde, libertação, cura miraculosa. Isso é tudo que as pessoas querem ouvir, meus irmãos. É tudo. Nós temos um povo carente. O povo é carente. E alguns países muito mais do que outros. E essa carência leva a isso. As pessoas primam pela parte, eu sei que nós necessitamos sim da parte material para a nossa sobrevivência. Mas a mais importante é a parte espiritual, é a nossa relação com Deus. Mas no versículo 7 ao versículo 11 ele vai dizer, versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. A igreja apostólica é baseada no ensinamento apostólico. Então você vai ver que a nossa palavra é baseada nos ensinamentos dos apóstolos, naquilo que Jesus confiou, e de pregar o Evangelho. Ele nos comissionou para isso. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, ou seja, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e for batizado em Cristo, batizado na cruz pelo Espírito Santo. Esse é o batismo que salva, o batismo em Cristo. Não é o batismo na água que salva ninguém, o batismo na água é a confissão pública de fé. Mas agora nós vamos ver do versículo 7 ao versículo 11, que ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como eu falei, Deus é amor, o amor jamais morrerá. Porque lá na eternidade nós vamos continuar amando a Deus, aos nossos irmãos, lá na eternidade. Ele diz, todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus, nascido de Deus e conhece Deus. Deus nos amou primeiro, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele, porque nós éramos pecadores. O amor verdadeiro nasce de Deus em nossos corações. Nós só amamos verdadeiramente porque o amor de Deus nasceu em nossos corações. Sem Deus, o que é que existe na nossa vida? Egoísmo, paixão, desejo carnal,
mentiras, inveja, intriga, tudo que não agrada a Deus, existe na nossa vida quando não temos Deus, né? A mudança na nossa vida quando temos Deus muda tudo. Nós somos nova criatura, a novidade de vida. Mas ele vai dizer: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou de tal maneira que Ele mandou seu Filho como para pagamento dos nossos pecados. Lá no tribunal de Deus, quando somos chamados, todos nós estamos lá com o nome no tribunal de Deus, no livro, escrito: pecador, pecador, pecador. Não há um sequer que não esteja no nome desse livro, como não seja pecador. Mas quando Deus abre o segundo livro, o livro da vida, aí Jesus veio e diz assim: esse aqui não é mais pecador, porque eu paguei a conta dele. Quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, essa conta está paga. Jesus pagou em nosso lugar. E um outro livro é escrito o nosso nome no livro da vida. É isso que ele nos diz aqui nesse texto bíblico, irmãos. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. E este é esse tipo de amor que eu falei: amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos, amar ao nosso próximo como Jesus nos amou, e amar o nosso próximo como Deus amou ao seu Filho. Como é difícil, irmãos, mas é um trabalho. Esse é um teste para o convertido. Mas ele vai dizer uma coisa aqui muito forte no versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é Espírito. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Quando nós amamos, nós somos diferentes. As pessoas sentem em nós a presença de Deus. É assim que as pessoas olham para nós. Quando você é uma pessoa de Deus, uma pessoa convertida, as pessoas olham para nós e sentem a presença de Deus em nossas vidas. Isso é a realidade, é um teste para o convertido. O que muitos viram na vida foi teofanias. Lembro lá da sarça ardente, quando Moisés tem aquele encontro com Deus na sarça ardente, que ela não se queimava, e vemos várias teofanias afora. Acho que a maior manifestação visível do poder de Deus se deu no deserto. Maná, abriu o mar vermelho, codornizes. Uma manifestação de Deus se deu no deserto. O deserto é lugar de aprimoramento. Muitas vezes Deus nos prova para aprovar. O deserto é o lugar para isso. O deserto no sentido espiritual. Mas ele vai dizer agora, do versículo 13 ao 16. Nisto conhecemos que permaneceremos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, deu o seu Espírito Santo. E nós temos visto testemunhados que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Todo convertido tem o Espírito Santo. Existe a figura da segunda bênção. Você se converte, mas só recebe o Espírito Santo depois da segunda bênção.
Você recebe o Espírito Santo quando você é batizado no Espírito Santo. Meus irmãos, tudo começa com a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo te convence ou não do pecado. Ninguém perdeu a capacidade ou não de entender o chamado de Deus. Por mais que muitos digam que nós não temos mais livre-arbítrio, temos só livre-agência, que não temos a capacidade de querer não pecar, mesmo que queiramos, isso é inerente ao ser humano desde a fundação do mundo, desde a queda do homem. Não tem relação com livre-arbítrio e livre-agência aí, para mim. O fato é que nós não perdemos a capacidade de entender o não chamado de Deus. Eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta. Eu vim para os que eram seus e vocês não quiseram. Isso é o quê? Isso é livre-arbítrio, irmão. Jesus veio morrer por todos. Agora, todo convertido tem Espírito Santo, claro. Você recebe o Espírito Santo na hora da conversão. Aí muitos dizem, não, você só tem o Espírito Santo de falar em língua. Não tem nada a ver, irmãos. Existem dons espirituais que o mesmo Espírito dá a alguns. Todo cristão convertido tem algum dom. Os 9 dons espirituais que está lá em Coríntios. Então, falar em língua é um dom dado pelo Espírito Santo, depois que você recebeu o Espírito Santo. É no momento da conversão que você é batizado com o Espírito Santo. Não há nenhuma dúvida disso. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso é dado na conversão, meus irmãos, na regeneração, no novo nascimento. Você recebe o Espírito Santo. Não tem segunda bênção aqui. Esse mesmo Espírito que habita dentro de nós, ele dá dons espirituais para alguns. Mas ele vai dizer agora ainda aqui no versículo 17 a 19, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E aqui tem uma coisa interessante, que o convertido não tem medo da morte. Porque o verdadeiro convertido, às vezes nós não queremos, Deus tem um plano para nós aqui nesse mundo. Enquanto nós não cumprirmos o propósito de Deus aqui nesse mundo, toda vida tem um propósito. E o convertido tem um propósito. Ele sabe o tempo determinado que nós vamos partir deste mundo, a hora que nós vamos partir. Mas o convertido, ele não tem medo da morte. Por quê? Porque ele tem a segurança que habita nele o Espírito de Deus e que ele sabe para onde é que vai após a morte. Porque a alma do convertido, a alma daquele que confessou Jesus como seu Salvador, foi regenerado, justificado, que levou uma vida de santificação até a morte, essa alma vai entrar em gozo, irmãos. Como diz que é muito melhor estar em Cristo, lá em como Paulo fala. Só que não depende de nós, o tempo é de Deus. Vai chegar o momento que Ele vai nos chamar. Então nós não temos medo da morte nem do juízo final. Porque no momento que você morre em Cristo, há um juízo após a morte. O juízo final é quando Jesus voltar pela segunda vez, nós vamos ter a junção da alma dos salvos com o corpo glorificado. E o arrebatamento daqueles que estiverem em Cristo. São dois eventos no mesmo momento, e é visível, audível, todos verão.
O mundo inteiro verá o som da trombeta. Não tem nada escondido, irmão. Ah, Jesus vem nas nuvens, arrebata a igreja, depois vem de novo. Não tem isso. Não tem isso. Isso não tem fundamentação bíblica. Jesus, quando voltar, não há mais nenhuma chance de arrependimento. Não há mais nenhuma chance de salvação. Hoje nós temos juízo de Deus parcial com misericórdia. Depois da morte não há salvação. Depois do juízo final não há mais salvação. Os que tiverem em Cristo irão estar com Ele por toda a eternidade. Mas ele fala aqui no versículo 20, se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E aqui ele pede para se reconciliar com o irmão. Eu sei que todos nós passamos por momentos de ingratidão, passamos por momentos de decepções com muitos irmãos da nossa vida, ingratidões e tantas coisas mais. Mas nós temos que liberar perdão, claro. Basta olhar para o Pai Nosso. Se nós não perdoarmos, Ele não nos perdoará. Embora nós não andemos mais de mão dada com esses irmãos. Mas aquele que nos fez o mal, que nós temos que, se não tivermos a oportunidade de reconciliar com ele, vamos reconciliar. Embora não andemos mais de mão dadas com ele, mas orar por eles, pedir por eles, que Deus os abençoe, que Deus coloque no coração de cada um deles o amor que Jesus tanto quer que nós tenhamos. Liberar perdão para a comunhão com Deus. Eu quero concluir esse sermão dizendo que reconciliar com o irmão que está afastado por alguma mágoa, na primeira oportunidade, irmãos. Recebemos a palavra de Jesus através do testemunho dos apóstolos. Toda essa palavra de Jesus que nós recebemos foi testemunho dos apóstolos. Aquilo que Jesus ensinou para cada um deles. Muitos seguem os falsos profetas por não conhecer a palavra de Deus. É importante, meus irmãos, ter doutrina, conhecer a Bíblia com profundidade, porque muitos estão seguindo a falsos profetas por não conhecer a palavra. Eu sempre digo estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, porque só ela vai nos afastar de falsos profetas. Muitos aí negando a Jesus Cristo, negando o Espírito Santo, negando aí que serão atormentados, pregando o aniquilamento, pregando se não der o dízimo não vai para o céu, não pode ceiar, não pode participar do púlpito. É tanta heresia, meus irmãos, que não tem nada bíblico. Se você conhece a palavra de Deus, verdadeiramente, você não vai entrar nessa. Você vai se afastar disso. Nesse contexto que nós vivemos, a doutrina é importante para você não seguir falsos profetas. Para você participar de uma comunidade de fé que realmente prega a mensagem salvífica de Jesus. Então, isso é importante, a doutrina, para termos sabedoria que vem do alto, para não sermos enganados, irmãos. Para não sermos enganados. Nós temos muita gente enganada. E tem muita gente que vai se surpreender quando morrer. Vai ter uma grande surpresa. Pode ter certeza. Porque tem muitas seitas que acham que estão com a razão e são falsos profetas que estão enganando a muitos. Enganando a muitos. E esses, por desconhecer a palavra de Deus, por não ter sabedoria que vem do alto, estão sendo enganados e terão uma grande surpresa. Que Deus continue nos abençoando.
Vamos mais uma vez agradecer a Deus. Eu peço aos irmãos para curvar sua fronte, fechar seus olhos. Pai querido, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque devemos fazer sempre uma auto-reflexão da nossa vida, da nossa caminhada, Senhor. Que nós somos verdadeiros convertidos, nós temos um teste. E esse teste, ele nos dá o discernimento dessa vida plena com o Senhor. Então, Pai, que possamos cada vez mais ser melhores. Que o amor prevaleça em nossos corações sempre, Pai. Que possamos viver sempre a Tua palavra, Pai. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém.